Olá, bem-vindos novamente ao canal Secundum Legem. E o nosso tema de hoje vai interessar a estes profissionais de saúde que trabalham em ambientes hospitalares. Estou me referindo à aposentadoria especial destes trabalhadores. Nós vamos tratar hoje de uma controvérsia que está sendo dirimida pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e que envolve estes profissionais. A questão é: o uso do equipamento de proteção individual, do EPI, por estes trabalhadores, por si só, é capaz de excluir o direito à aposentadoria especial? Primeiramente, temos que entender o que é a aposentadoria especial. Como o próprio nome indica, ela é destinada a categorias específicas de trabalhadores. Pessoas que trabalham durante vários anos, 15, 20 ou 25 anos, expostos a agentes químicos, a agentes biológicos, e que por esta razão fazem jus a uma aposentadoria em tempo menor do que os demais trabalhadores. E a Turma Nacional de Uniformização está envolvida no julgamento do tema número 383, o fato de o trabalhador estar potencialmente exposto a estes agentes nocivos é capaz de dar a ele o direito à aposentadoria especial, ainda que ele utilize o equipamento de proteção individual? Bem, então precisamos entender. Agentes físicos são aqueles produzidos, por exemplo, por ruído, por vibração. Agentes biológicos são aqueles produzidos por vírus, fungos e bactérias. E agentes químicos são aqueles produzidos por poeiras, por gases ou por vapores. Como o trabalhador comprova que esteve exposto a estes agentes físicos, químicos ou biológicos? Por meio de um formulário chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou PPP. Este documento deve ser elaborado e entregue ao trabalhador pelo empregador quando da rescisão do contrato de trabalho ou mesmo quando o trabalhador assim o exigir. E ele é baseado sempre em um laudo que comprove a efetiva exposição do trabalhador a estes fatores. E este laudo é chamado de laudo técnico de condições de ambiente de trabalho. A empresa tem o dever de fornecer estes equipamentos de proteção individual. O problema é que ela nem sempre o faz, e o trabalhador deve exigir que este documento lhe seja fornecido. E qual é a controvérsia que será dirimida então pela TNU, Turma Nacional de Uniformização? Envolve uma trabalhadora da saúde, e aqui estou me referindo a enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, que trabalham expostos a estes agentes biológicos como fungos, bactérias ou vírus. E a questão a ser dirimida é a seguinte: a primeira turma recursal da seção judiciária de Uberlândia definiu que o fato de o profissional de saúde usar o equipamento de proteção individual, embora não neutralize completamente os efeitos dos fungos, bactérias e vírus, diminui consideravelmente o risco. Por isso, aquela turma entendeu que não seria o caso de reconhecer a especialidade daquele trabalho. E com base nessas conclusões, aquela turma recursal entendeu que isso seria suficiente para afastar o tempo especial. E a autora da ação entendeu que esse posicionamento da turma recursal estava em dissonância com acórdãos proferidos pela Turma Regional da 4ª Região e da própria Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que o uso do equipamento de proteção individual não afasta a especialidade da atividade desenvolvida sob exposição de agentes biológicos. Por quê? Porque o EPI não impediria nem evitaria totalmente o risco da contaminação. Essa é, portanto, a questão controvertida. O fato
de o profissional de saúde usar este equipamento é suficiente para garantir a ele esta proteção, ou ele continua, mesmo com o uso do equipamento, sujeito a ser exposto. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema de número 1090, disse que a informação no perfil profissiográfico previdenciário sobre a existência de equipamento de proteção individual descaracteriza, em princípio, o tempo especial. Porém, ele ressalvou o seguinte: hipóteses excepcionais. Quais são essas hipóteses? Aqueles casos em que, mesmo diante da comprovada proteção da existência do equipamento, o direito à contagem especial é reconhecido. Então notem, existem situações excepcionais em que o risco à vida ou à saúde do trabalhador ou da trabalhadora é tão intenso que o uso do equipamento de proteção individual, ainda que ele registre que o PPP é eficaz, isso não elimina o dano potencial. Ou seja, o trabalhador continua exposto a um dano potencial. E é exatamente isso que será debatido pela Turma Nacional de Uniformização. Saber se, no caso de agentes biológicos potencialmente nocivos à saúde, o risco de exposição a estes agentes, o mero risco, é neutralizado pelo uso do equipamento de proteção individual. Então, estamos aqui diante de agentes biológicos. O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, mesmo usando o equipamento de proteção individual, estariam potencialmente expostos a esse risco da contaminação pelo vírus. Então, é um caso a ser acompanhado pelos profissionais de saúde que ficam diariamente expostos a esses agentes. E uma coisa importante, a Turma Nacional de Uniformização abriu um prazo para que pessoas, órgãos ou entidades com interesse nessa controvérsia possam apresentar memoriais, possam apresentar alegações escritas no prazo de 10 dias. Quem são essas instituições? Por exemplo, os próprios sindicatos de trabalhadores, que poderão, junto à TNU, defender que, a despeito desses trabalhadores utilizarem o EPI, ainda assim continuariam potencialmente expostos a estes agentes. Então você que é enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, profissionais da saúde que lidam e que estão expostos diariamente a estes agentes agressivos, fiquem atentos, porque em breve a TNU exporá o seu entendimento, decidirá a controvérsia, decidindo então se os trabalhadores ficam expostos a estes agentes e mereceriam, portanto, a proteção previdenciária no sentido de se aposentarem num prazo menor do que os demais trabalhadores. Então você que é profissional da saúde, fique atento, porque a TNU vai se pronunciar sobre essa questão e isto é de interesse de todos os trabalhadores que militam nesta área. Espero que você tenha gostado do conteúdo e espero que continue a seguir o nosso canal, e a sua audiência é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima.